Janeiro costuma ser um mês bem difícil para as mulheres. Isso porque surgem novas promessas, novos comprometimentos e muitas mulheres começam a sentir que mesmo fazendo novas atividades ou então fazendo aquilo que já estavam fazendo, já não tem mais a mesma resposta no corpo. O que acontece nesse período da vida da mulher, que é principalmente depois dos 35, 40 anos? Os hormônios começam a oscilar. O primeiro hormônio, na verdade, que começa a cair, que a gente fala muito pouco, é a testosterona, que a mulher também produz, porém de uma maneira muito mais branda que o homem. Mas os sintomas de fato começam a aparecer quando a progesterona e o estradiol começam a sofrer uma oscilação. A progesterona é um hormônio que mexe com a questão de disposição da mulher, de sono, e tudo isso afeta resultados, principalmente quando a gente fala em treino, em atividade física, em dormir bem para poder se recuperar desse treino. Tudo isso, a mulher começa a sentir mudanças no corpo dela. Ela já não mais emagrece como antes, não mais consegue ter uma recuperação de musculatura, mesmo treinando aquilo que ela já treinava. E aí ela se pergunta, o que está acontecendo, né? Será que eu saí do controle? Só que o que acontece é que a mulher, mesmo 10 anos antes de parar de menstruar, ou seja, a menopausa, já pode começar a entrar num período que a gente chama de perimenopausa ou de climatério, onde essa mulher, quando começa a sofrer as alterações hormonais, começa a sofrer as consequências dela. Então, a distribuição de gordura do corpo pode sim começar a alterar, e muitas vezes a gente começa a ter também alteração por tipos de alimentação. Então, às vezes essa mulher não tinha nenhum tipo de compulsão por doce, agora ela passa a ter. Ela não tinha o hábito de fazer alimentação noturna e agora ela passa a ter. Algumas coisas podem ir mudando e isso não significa que ela está perdendo controle, mas sim que os hormônios dela estão ficando descontrolados. E para isso existem reposições hormonais, existem suplementações, existem tratamentos que auxiliam. E a mulher precisa procurar ajuda nesse período e não esperar isso ir piorando, porque quanto mais perto for chegando ali efetivamente da menopausa, mais bagunçados esses hormônios vão estar. E o pior, às vezes mais peso essa mulher já ganhou, mais gordura ela já acumulou nos lugares que mulher normalmente não gosta, que é a região de abdômen e culote, que é onde o corpo entende que é mais fácil reservar energia. Então, para o corpo, a gordura é o quê? Energia. Então, quando a mulher começa a ter irregularidades menstruais, ele começa a fazer um estoque dessa energia. Ele vai precisar tirar energia de onde para ele é mais fácil, que é essa região abdominal. Então, essa mulher começa de fato, mesmo treinando e comendo o que ela comia, fazer um acúmulo de gordura diferente. Essa é uma fase que a gente já pode mexer com o metabolismo, mexer com a parte hormonal, mexer com a parte de suplementação e, em alguns casos, entrar com tratamento para emagrecimento. A gente precisa entender que a obesidade também é uma doença. Se essa mulher chega na menopausa, ou seja, lá com seus 40, 50 anos, obesa, ela vai ter mais um fator de risco para desenvolver outras doenças. Então, todo esse desequilíbrio hormonal, todo esse desequilíbrio de metabolismo tem que funcionar como uma orquestra no organismo da mulher para que ela chegue com saúde independente da idade. Então, eu te convido a refletir um pouquinho se seu corpo tem mudado nos últimos anos para pior, mesmo você fazendo aquilo que você já fazia, sendo numa intensidade boa de treino, sendo num bom estilo de vida de alimentação. E para isso você tem que fazer sua avaliação anual, seus exames, fazer o tratamento correto. Por isso eu vou deixar aqui na descrição o meu link para agendamento, para que você venha fazer a sua avaliação e a gente vê o que está acontecendo com seus hormônios ou com o seu organismo.